Boa noite a todos. Boa noite, lindos. Que a paz esteja com vocês, que tudo esteja de bom. Nós estamos aqui no nosso primeiro ciclo. É uma coisa muito boa, é algo muito importante nós estarmos juntos. Gostaria de fazer alguns comentários. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de perguntar? Jaqueline, pode perguntar? Boa noite, dona Araci. Está Boa acontecendo noite. assim, já uma segunda ou terceira vez que a minha filha ela está tendo sonhos comigo de vidas passadas. E ela acorda assim, em prantos, pedindo um abraço e querendo, falando, mãe, eu precisava de um abraço seu, porque eu estava com muito ódio de você, muita raiva. E está sendo com frequência. Eu falei, Gabi, esquece, o que foi passado é passado. Reza, pede para Deus, acalma seu coração e não fica com aquela coisa. Mas eu sinto que ela fica um pouco com aquela animosidade do que ela sonhou, entendeu? Eu queria ver Eu que sugiro que você comece a desmagnetizar, porque o passado, ele não sai. Não existe esse vou esquecer, vou deixar de lado, não quero mais lembrar. Não. A forma pensamento do passado, aquilo que se pensou, aquilo que se brigou, o roubo, a agressão, seja o que for, criou uma egrégora, criou uma forma pensamento. E ela existe, ela existe. Ela foi emitida pela mente. Tá na aura espiritual dela, tá de alguma forma guardada no tempo e na memória do espírito, tanto da sua filha como de qualquer criatura. O que você precisa fazer? Desintegrar a ideia, a egrégora, o pensamento, a mágoa, a tristeza, a dor, aonde você a feriu. Porque se ela tem essa lembrança, ela pode desmagnetizar, como você também. Todas as duas podem fazer isso. Mas eu sugiro a você, que é mãe, para que você acione sua equipe de trabalho, coloque nos nossos laboratórios, nas nossas bases, a desintegração da ideia pensamento, da mágoa, ou o que for. Então, quando você for trabalhar com a sua filha, você vai pedir por se desintegrar dessa ideia. Porque se ela vê no sonho, ela pode ir no passado. O sonho, a pessoa pode ir no passado, no presente, pode ficar na casa, no lar, ali fora, ela pode estar onde ela quiser. No caso dela, ela volta lá. E se ela volta é porque existe. entendi. Se não existisse, não teria nada lá. Estaria totalmente limpo. Eu sugiro a você que faça uma vibração para a desintegração da forma pensamento que está no passado. Correto, Jaqueline? Correto. Muito obrigada, viu? Alguém mais gostaria de perguntar? Eu era assim, olha, mas toda vez que eu vou fazer um trabalho, que a mãe vai fazer isso, um trabalho para o filho, necessariamente, primeiro ela tem que fazer para ela. Olha, nós temos um vínculo muito grande com os nossos filhos. Pelo processo reencarnatório, nós temos um vínculo à nossa família, principalmente as mães, os pais, porque houve um projeto de retorno junto de nós. Nós viemos para auxiliar a nossa família, para refazer, para recolocar algumas situações que ficaram desorganizadas no passado. Sempre que você orar pelo seu filho, você faça o seu trabalho, mas solve também de você, porque somos nós os responsáveis. O médium familiar, como no seu caso, como o da Jaqueline, somos os médiuns responsáveis pela nossa família. Então, nós temos que cuidar de nós e também da nossa família. Me fiz responder, Ana?
Sim, porque eu faço simultaneamente. Eu faço para mim e já ponho ele junto. Isso, está correto, está correto. Mas quando Obrigada. você ficar doente ou cansada, você fecha seus filhos e cuida só de você. Mas eu vou explicar algo muito importante. O médium não pode esquecer que ele é a peça mais importante da família. Se o médium ficar obsediado, ficar doente, ficar enfermo, ficar caído, ele perde essa força de mantenedora da família. Toda vez que você perder energia, sentir-se obsediada, sobre a ação de algum fluido, você fecha o externo. Temos que fechar. Médium fecha qualquer prece, qualquer atividade para os filhos, para a família, fecha tudo. Por quê? Porque ele precisa se autorrecompor, buscar energias solares, precisa buscar energia. Por que eu estou falando isso? Quando nós fazemos uma prece, uma irradiação, uma vibração, nós perdemos saúde, nós perdemos ectoplasma, nós perdemos energias vitais importantes da manutenção nossa do corpo físico e do perispírito. Se o médium ficar doente, ele não tem mais estrutura porque ele está perdendo energia. Quando começa a desmoronar nosso sistema de defesa, nós começamos a ficar enfraquecidos, começamos a ficar doentes. E para ficarmos obsediados, é dali a ali. Por quê? Porque eu não tenho energia para expulsão, eu não tenho energia para modificar o espírito e muito menos para levá-lo a uma colônia espiritual. Quando o médium sente cansaço, que ele perdeu energia, ele fecha todos os seus trabalhos. Mesmo que ele vai abrir à tarde, daí 2 dias, ou outro dia, não importa. O que o médium tem que entender é que ele tem que cuidar dele. Esse é um ponto básico para a reestruturação. Porque quando nós oramos, qualquer uma de vocês, qualquer uma, indiferentemente, se é um médium já de 40 anos, médium de 10, de 30, de 2, de 1, não importa. A hora que nós começamos a orar por uma pessoa, na hora eu dou a minha energia, a minha vitalidade, a minha força física, a minha força espiritual é emanada para aquela criatura. Ela é doada. Mas isso não significa que não vai voltar de lá a energia intoxicante. É uma troca de energia. Você doa o bem e você recebe a energia intoxicante. E o médium, para tirar a energia intoxicante, ele tem que buscar a energia solar. Ele precisa buscar energia solar. Por quê? As energias solares são a que nos repõem energeticamente, quer o corpo físico, quer o perispírito, a energia do Criador, o plasma criador, para me recompor a vitalidade da minha alma. Porque se eu dou, e o médium ficar doando, e achando que os espíritos que vão fazer ele ficar forte, não é bem assim. Quem refaz a vitalidade e a força dinâmica de si mesmo é o médium, é você. O médium não pode se deixar cair nem enfraquecer, porque ele pode fechar um trabalho familiar, fechar as suas atividades, ou de socorro por 2 horas, por 2 dias, por 4, por 5, por 7, até que ele fique bom. Isso é fundamental para o nosso equilíbrio, para o nosso bem-estar.
Aí, se você falar, não, mas eu não estou bem, mas eu vou socorrer, depois eu vejo. Você já está com o celular descarregado. No meio do caminho, pode descarregar todo. E se ele descarregar todo o seu combustível, toda a sua energia, você vai se sentir altamente cansada. Você vai sentir que seu corpo doou toda a energia que você tinha. E aí você tem um cansaço extremado, vai ter uma ligeira perda de memória e a dificuldade física. Vai sentir um mal-estar. Nunca deixe acontecer isso com você. Isso é uma espécie de precaução. Você tem que estar com o seu celular, que é o seu perispírito, totalmente carregado. 100% carregado. E como que eu vou carregar? A prece, a oração, a vibração, ir buscar o fluido cósmico universal, ir buscar as energias lunares, ir buscar a energia solar, a energia, o plasma divino. É isso que nos mantém equilibrado. E é isso que o médium precisa, deve estar atento. Essa é a fonte de energia do médium, para que nós sejamos equilibrados e saudáveis. Alguém quer fazer uma pergunta aqui? Maria Soares, pode perguntar. Como que eu fecho os meus filhos e os demais e me tranco sozinha? É simplesmente fazer isso aqui. Em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, peço neste momento para fechar todos os meus trabalhos abertos. Todos. Toda prece precisa ser fechada. Toda vez que nós abrimos para orar pela mãe, pelo pai, pela avó, pelo tio, que médium sempre inventa de fazer esse socorro, ele precisa fechar. O que significa isso? O que vai acontecer se você abrir um trabalho, abrir uma prece de vibrações, de cura, de vibrações de amor pela minha avó? Sua avó está doente. Ok. Você enviou esse trabalho. Você enviou o seu trabalho para ela ficar boa, para ela ficar bonitinha, para ela ficar saudável. E você não fechou. Esse é um ponto básico novamente. Quando você não fechar esse trabalho, você vai ficar ligado na sua avó. E toda vez que ela necessitar, você é a doadora automática. Automática. Porque você deixou o trabalho aberto. Médium nenhum pode deixar nenhum trabalho aberto. Ele tem que fechar. Ele não pode deixar. Então, terminou de fazer a prece pela avó, peça aos protetores deste momento em diante, esse trabalho está fechado. Eu voltarei e abrirei esse trabalho tantas e tantas vezes forem necessário. Esse é um erro clássico da mediunidade. Como também não colocar fluidos vitais. É um erro clássico. É um erro comum. É um dos maiores erros do médium. É ele não fechar o trabalho e não se vitalizar. Mesmo que eu ore pelo meu filho, pelo meu neto, pelo neném, eu abrir o meu trabalho para socorrer, deixar o neném calmo, o neném tranquilo, eu preciso fechar o trabalho. Porque enquanto o trabalho estiver aberto, você sofre um impacto toda vez, toda hora, e você passa mal. E você não sabe. Você fala assim, nossa, estou perdendo energia. E vai perder. É um processo natural. Porque você está vinculada. É como um fio que te liga e você é a doadora. O médium tem que saber abrir e fechar. É só pedir. Em nome de Deus, eu abro. E em nome de Deus, eu fecho. É só isso. É simples. É essa alternativa comum.
Porque neste momento em que eu falo, está fechado esses vínculos, esses fios ligados nos meus centros de força, ligado em todas as minhas emoções, eles cortam e eu volto para mim novamente. Eu me recomponho, eu me refaço, consigo colocar energia em mim. Médio tem que ficar sempre bonitinho, rosado. Médio não pode ficar desvitalizado. Desvitalizado. Quando nós ficamos desvitalizados, perdendo energia, nós ficaremos doentes. Se você tiver uma infecção de garganta, renal, você vai levar mais tempo para se curar. Por quê? Porque você não tem vitalidade, energia fluídica para você desintegrar a infecção. Quer do rim, quer qualquer outra infecção. O médium tem que abrir e fechar e se harmonizar para tirar a doença de si. Quem vai se curar é você próprio, que você se cura. Se o médium souber orar, souber abrir e fechar, souber solver, desmagnetizar e limpar, o médium familiar é o responsável pelo bem-estar do seu lar. O seu lar é o lugar mais importante do mundo. Do mundo. Porque é na sua casa que você se acalma. É na sua casa que você descansa. É na sua cama que você repousa. Então, o médium tem que ficar esperto. Porque se ele trabalha num lugar que é ruim, que é negativo, que é turbulento, ele deve, sim, auto-higienizar-se, pedir à sua equipe de trabalho que retire aquele fluido negativo antes de chegar na sua casa. Você pode pedir essa desintegração. Porque se você chegar na sua casa nervosa, brava, o outro está nervoso ou está com chilique, vai virar um chilique só. Todos ali vão ficar nervosos. Em vez de melhorar o ambiente fica calmo, tranquilo, vai virar uma polvorosa aquilo lá. Vai subir toda a desordem, o desequilíbrio. E é isso que médium faz. Ele tem que manter o seu lar harmonizado, equilibrado. É ele que dá o equilíbrio. É o médium que traz a paz. Então, ele solve as coisas ruins e coloca as coisas boas. Por isso é que nós fazemos esse trabalho direto pelo lar. Pelo lar. Nós podemos orar pela nossa empresa? Podemos. Mas se a nossa empresa que nós estamos lá tem outro dono, problema do dono. Se você é um funcionário de uma fábrica, você ora para você ser o melhor funcionário. Você não vai orar pelo dono da fábrica, porque você não vai puxar o karma dele para você. Por que é que você vai querer o karma dos outros para você? Cada um que carrega o seu. Quem tem capacidade para fazer uma fábrica, que tenha capacidade para rezar. Ora, é assim. Quem tem a capacidade de fazer uma casa, alguma coisa, ele tem capacidade para rezar e manter aquilo que ele está solucionando. Nosso trabalho de mãe, de esposa, de família, é o nosso lar. Não esqueçam disso. É o seu lar. Ponto básico da nossa família. Ponto básico. Não esqueçam isso. O médium tem que fechar os trabalhos, tem que buscar saúde para ele e trabalhar no seu lar. Azeli, você queria perguntar alguma coisa? Sim, dona Araci. Por exemplo, se eu fizer uma oração que as antigas benzedeiras faziam, fecha esse corpo contra mal olhado, contra isso, contra aquilo, eu também, indiretamente, eu estou fechando a minha mediunidade
dando um comando ou não? Não, a mediunidade, ela pode ser fechada sim, estou apenas adiantando. A mediunidade pode ser fechada pelo próprio dono, como também por outra criatura? Pode. Só que as benzedeiras, elas tinham essa forma, né? Elas benziam com a água, com o fogo, com o ramo, né? E era uma forma dela falar, né? Eu fecho contra a inveja, contra o ciúme, porque ela não tinha esse termo. Eu desmagnetizo a inveja. Eu solvo a maldade. Eu tiro o olho gordo, eu solvo o olho gordo. Então, ela tinha uma outra forma de expressão. Mas, no fundo, ela está dizendo a mesma coisa. Desmagnetizar, limpar, retirar. Só que a forma de pedir é que era diferente. Porque ela não tinha esse entendimento nosso, que nós temos, para fazer essa limpeza fluídica, do invisível, das formas mentais. Respondi, Azeli. Sim, obrigada, dona Araci. Quem mais? Maria Soares, que você gostaria de perguntar? Se quando uma pessoa, minha vizinha, chega até mim pedindo prece, e eu faço a prece para ela, e depois que ela é de outra dominação. Depois que ela vai para a casa dela, daí eu faço outra prece e encaminho ela e as necessidades dela. Faço um outro evangelho para mim. Está correto? Tá. Mas dentro da sua visão está correto. Mas eu vou explicar melhor para vocês o que significa isso que a Maria Soares colocou. Isso é um fato real, todo mundo faz. Mas todos nós, não estou falando só para Maria, não. Estou falando para qualquer uma de vocês aqui. Quando um médium, por exemplo, vem a vizinha, aí a vizinha está brigando com o marido, o filho está virado do avesso, e ela vem e fala assim, faz uma reza para mim. Você vai fazer a reza. O que significa? Na hora que você vai na vizinha, você puxa para você a desgraça da vizinha. Qualquer uma de vocês tem que ter esse conhecimento. Puxa a desgraça da vizinha. Puxa os espíritos do filho. Puxa os espíritos da mãe. Puxa todos esses espíritos. Porque para você ajudar ela, você puxa a desgraça para você. E o médium, quando ele faz isso, ele tem que tirar de cima dele a desgraça. Ele tem que tirar. Porque o que acontece com os médiums? Porque nós temos uma informação equivocada. Quando as pessoas falam assim, você é médium, o médium sai fazendo caridade, quer ajudar um, quer ajudar outro, quer ajudar o primo, quer ajudar não sei mais quem, reza no banheiro, reza nas festas, reza em qualquer canto. Isso é um problema, porque esse médium não vai aguentar. Eu sou verdadeira, hein? Eu não tenho por que aqui passar a mão na cabeça de vocês. E não vou passar. O médium que faz isso, o que acontece com ele? Ele não aguenta, ele começa a ficar doente, ele começa a ficar enfermo, ele começa a ter, a casa dele começa a virar tudo, porque ele vai trazendo para a casa dele toda essa desgraça. E é esse que é o problema. Esse é o problema. O médium noviço, médium aprendiz, ele deve evitar o acúmulo de energias na sua casa. Porque as pessoas, todas as pessoas são médium. Todas as pessoas têm anjo guardião. Todas as pessoas têm guias e protetores. Todas. Se você perguntar, é do candomblé? Ela tem guias e protetores que podem salvar a casa dela. É da Umbanda? Ótimo. Ela tem todos os guias e protetores para salvar a casa dela. Porque os protetores é para ajudar o médium, não é para ajudar os outros. Isso é um equívoco. Isso é um erro que nós temos trazendo aí há mais de 2000 anos.
Nós estamos trazendo isso da época das pitonisas, das ledoras de sorte, que nós queríamos ajudar os outros. Isso não é caridade. Porque o médium que fizer isso, o seu lar vai sofrer dano. Sua vida particular vai sofrer dano. E se o médium se intrometer na vida do outro porque está separando do marido, perigo o médium separar do marido. Essa que é a verdade. Vocês estão falando comigo e eu não vou passar a mão na cabeça de vocês. Todo médium que ele interferir, ai, aquela pessoa, coitada, ela não consegue vender o carro, a vida está... Você vai lá. Só que os espíritos que ali estavam na casa do carro, que quer fechar a vida dela, que quer fechar, que quer fazer ela passar fome, não quer vender o carro, vai vir para sua casa. É isso que o médium tem que entender. As consequências de um trabalho. É isso daí. O médium tem que entender isso. Entrou na vida dos outros para ele. E se você levou 10 minutos rezando, você pode pôr 20 em cima de você. Por quê? Você vai ter que tirar todos os espíritos que têm ódio, que não deixa vender o carro, espíritos que querem levar à falência, espíritos que querem levar à queda, espíritos que querem levar as drogas, as prostituições, espíritos que estão impedindo na casa. Então, aquilo que você fez para o outro, você tem que tirar de você. É um trabalho duplo. E é isso que médium tem que entender. Por que que nós temos a maioria dos espíritas que sofrem as consequências do seu próprio trabalho? Porque não é orientado desta forma que eu estou falando aqui. Médium tem que entender isso. Agora, um médium que ele tem uma mega equipe de trabalho, que tem seus protetores, assim mesmo ele é cuidadoso. Ele é cuidadoso. Por quê? Porque eu, com 75 anos, eu não tenho mais a vitalidade dos 30, dos 25. Então, meu corpo já não absorve com facilidade as energias vitalizadoras. Eu já levo mais tempo para me refazer. Eu tenho que ser leal comigo mesmo e saber que eu não posso me intrometer além do meu limite. E eu falo para as pessoas, quando eu te ajudo, eu dou a minha saúde. Eu posso rezar, mas eu estou dando a minha saúde, o meu ectoplasma. E como velha que sou, posso levar 1 dia, 2 dias, 3 dias para me refazer. Isso é uma diferença muito grande e que médium tem que tomar cuidado. Eu aconselho a observar que quando você age na vida dos outros, aquela desgraça cai em cima de você. Você tem que tirar. Não é dizer assim, ai, a mediunidade é uma desgraça. Ai, depois que eu virei médium, a vida virou uma desgraça. Deu tudo errado. Mas vai dar. Se você for esse médium que puxar para você a vida dos outros, a sua vida vai ser uma desgraça. Já estou te avisando antecipadamente. Vai dar tudo errado. Por quê? Porque você veio para acertar e para realizar. E a tua equipe de trabalho é para você ficar bonitinha, linda, resolver os seus problemas, resolver o seu karma e tirar 10. A sua equipe de trabalho é para você. Só para você. Não é egoísmo. De maneira nenhuma. Porque se você observar, a maioria dos médios que estão trabalhando na vida dos outros estão acabados, destruídos. A casa dele está virada do avesso.
Os filhos estão do avesso. Estou sendo verdadeira. Eu não estou... Porque eu sou uma pesquisadora. Esse método está errado. Se a pessoa é umbandista ou do candomblé, ela descarrega de alguma forma essa desgraça. Mas não significa que ela não seja responsável. Cedo ou mais tarde ela vai ter que tirar. Porque os espíritos não são responsáveis. Responsável é o médium. Como nós somos espíritas, conscientes da reencarnação, conscientes das responsabilidades que viemos fazer, o médium tem que cuidar dele, para que ele tenha uma vida saudável, para que ele possa trabalhar, cuidar dos filhos dele e ser feliz com 75 anos. Rosada, ó, rosadinha, hã? Ok? É isso daí. Tem que estar vital, cheia de fluido vital. Quando chegar na hora de morrer, tudo bem, corta a vitalidade, pif, pof, morre. Mas, até lá, tenho que ficar vitalizado. Então, vamos ouvir a Valéria, a nossa prece da noite. Vamos respirar profundamente, fechar os nossos olhos, acalmar os nossos pensamentos, elevar o nosso espírito. Vamos subir, subir e buscar o nosso Criador, o Altíssimo, o Pai de toda a criatura, o Senhor Deus da vida. Buscar o nosso Deus. Pai, aqui nos encontramos. Pai, nós te buscamos e desejamos, Senhor, esteja próximos a nós. Te pedimos, Senhor, que nos ampare nesta hora, que nos envie a sua luz que nos cura, a sua luz que nos restaura, a sua luz que nos protege. Deus Todo-Poderoso, permita que os bons espíritos venham em nosso auxílio. O nosso anjo guardião, os guias e protetores espirituais, a nossa família espiritual, espíritos pacificadores, socorristas, amorosos, sábios, prudentes, para nos assistir, nos aconselhar, nos intuir. Que neste momento, Senhor, as suas bênçãos sejam derramadas sobre nós, envolvendo a cada um, o nosso lar, nossa família, e que toda essa equipe bendita nos assista para socorrer os espíritos que estão próximos a nós. Pedimos que possamos abrir, Pai misericordioso, um espaço de socorro. Abrir, Senhor, um espaço de consolo, de cura, de alívio, a bacia da consolação. O espaço onde possamos atender e socorrer os nossos irmãos. Abrir um espaço onde nós possamos envolver os espíritos que precisam se regenerar e se recompor. Pedimos os fluidos benéficos e curativos no alto. Puxamos para nós as energias do amor de Deus. Trazemos para nós e para esse espaço os fluidos curativos e restauradores, fluidos calmantes, refazedores, curativos, trazendo todo esse espaço que seja repleto desses fluidos,
que possamos envolver os espíritos que estão próximos a nós, irmãos que estão dentro de nossas casas, que precisam da tua misericórdia, Senhor. Que estes irmãos, neste momento, sejam tocados, aliviados e reconfortados, que compreendam que são espíritos desencarnados, que não têm mais um corpo físico e que a nossa casa não pode lhes servir de morada. Sejam esses espíritos conhecidos, amigos, doentes, necessitados, irritados, nervosos, perturbadores. Nós rogamos neste momento a dissolução desses fluidos densos e pesados, a desmagnetização desses fluidos doloridos, cansados e aflitivos, a dissolução, a desagregação de fluidos irritantes, nervosos, difíceis, que possamos desintegrar, trabalhar com as energias na desintegração desses fluidos que provocam dores de cabeça, dores nas costas, angústia, coceira, ardência, mal-estar, ansiedade e medo. Que nós possamos dissolver, desimantar e desagregar esses fluidos tóxicos, doentios, desequilibrados, derretendo, dissolvendo, desmagnetizando, envolvendo o nosso ser, o nosso corpo, o nosso perispírito e todos esses irmãos espirituais que estão à nossa volta, necessitados, Pai misericordioso. Rogamos a toda essa equipe socorrista que vá passando e envolvendo a cada irmão que se vê cego, surdo, mudo, cansado, doente, envelhecido, desgastado, e que receba o fluido benéfico e curativo, restaurador, que possamos envolver todo o espírito nervoso, irritado, perturbador, zombeteiro que anda pela nossa casa, a perturbar, a se intrometer, a se miscuir em nossa vida doméstica e familiar. Vamos nos dirigir aos nossos irmãos para dizer a eles: filhos de Deus Pai, são espíritos livres da matéria. Aceitem o auxílio que chega nesta hora. Aceite a mão amiga. É hora de partir. Estão recebendo um abraço amigo, um fluido restaurador, um fluido que alivia e que conforta, a esperança de dias melhores, a esperança de sair da dificuldade. Deixe o orgulho, deixe a revolta, deixe as coisas terrenas, deixe a minha casa, deixe os móveis, o carro, deixe as coisas terrenas, os objetos terrenos, porque isso passou, e isso ficou para trás. São espíritos livres. Acalmem seus corações, acalme a irritação, o nervosismo, e me perdoe. Perdoe meu orgulho, perdoe minha maldade, perdoe o erro que eu cometi contra você. Perdoe as injustiças que eu cometi. Perdoe minha ignorância, minha falta de caridade. Mas agora eu rogo a Deus por você.
Eu peço a Deus por você, que a luz divina, o sagrado Senhor Deus, do Mestre amado Jesus, da espiritualidade benfeitora te envolva, serene o teu espírito, te alivie dos desconfortos, da dor, do sofrimento, do mal que eu lhe causei. Em nome de Deus, eu dissolvo todo o fluido que te causa dor. Eu dissolvo a tua angústia, teu desespero. Eu desmagnetizo esse fluido de ódio, de cobrança, de vingança. Eu te alivio em nome de Deus. Eu te amparo em nome de Deus. Que eu possa te confortar. Que você possa, neste momento, se sentir melhor, aliviado, restaurado, fortalecido, porque você é amado e eles vieram em teu auxílio. Que você receba esse amparo. Todos estes, Senhor, a quem eu dirijo as minhas preces, homem, mulher, criança, idoso, seja quem for, branco, negro, vermelho, amarelo, seja quem for, seja a crença que tiver professado, mesmo ateu, que possa receber essa luz, possa receber esse consolo, esse conforto, e ser abençoado, Senhor, teu Filho. Abra os caminhos dele, Senhor. Que toda essa equipe amorosa possa envolver e conduzir para as colônias espirituais esses nossos irmãos que partem dos nossos lares terrenos. Todos esses, Senhor, que sejam encaminhados para os hospitais, escolas, parques de evangelização, os educandários, os espaços de educação, de correção, de aprendizado, de libertação, de ciências, de tecnologias e de moralização, porque o espírito precisa se modificar para ser feliz. Que sejam levados, que sejam amparados e assistidos neste momento, passando por nossa casa, passando por todos os cômodos, por todos os cantinhos, os quartos, as camas, as salas, cozinhas, sofás, cadeiras, quintais, garagem, dentro dos carros, levando, acalmando e pacificando, abrindo os caminhos, iluminando, abrindo os caminhos, iluminando. E Deus Todo-Poderoso os abençoe. Que Deus, Jesus amado, querido, auxilie a todos, os anjos guardiões de cada um, que abençoe, que ampare, que assista. Eu te rogo, Senhor, por mim. Te rogo, Senhor. Rogo para que eu possa me tornar melhor. Rogo, Senhor, para que eu tenha forças para resistir ao mal, para que neste momento eu receba a tua bênção para dissolver, desmagnetizar do meu coração, da minha mente, o mal que há em mim. Dissolver o meu orgulho, a minha arrogância, a minha prepotência. Retirar de mim a maledicência, a falsidade, a dissimulação. Retirar de mim o egoísmo. Retirar do meu espírito, do meu ser, as minhas fraquezas, a minha covardia,
a minha preguiça, a minha má vontade, que eu possa queimar estes fluidos ruins que há em mim, dissolver em meu perispírito, em meu corpo espiritual, todos esses sentimentos e pensamentos impuros, agressivos, orgulhosos, invejosos, ciumentos. Eu queimo meus ciúmes, eu queimo minha inveja, eu queimo a minha má vontade, eu queimo minha arrogância, eu queimo o meu orgulho. Todas essas imperfeições que impedem o meu crescimento, que me impedem, Senhor, de me aproximar de Ti, que me impedem de me aproximar de Jesus, eu dissolvo, eu lavo a minha alma, eu lavo o meu espírito, eu quero melhorar, eu quero aprender, eu quero desenvolver o meu intelecto, eu quero me tornar mais humilde, e eu puxo para o meu espírito, para o meu ser, o meu coração, o meu cérebro, eu puxo os fluidos da humildade, da paciência, da resignação, da tolerância. Eu puxo todas as energias, eu absorvo em meu ser, em todos os poros do meu perispírito, de meu corpo, os fluidos da humildade, os fluidos da coragem, os fluidos dos desejos de estudar, de aprender, de trabalhar, de construir, de me reformar, de me refazer, de me pacificar. Eu puxo para o meu espírito a doçura. Eu quero ser doce. Eu quero ser uma pessoa doce, uma pessoa meiga, uma pessoa calma, uma pessoa feliz, confiante, humilde. Eu quero, Senhor, espalhar os bons fluidos por todo lugar onde eu passar. Que eu seja a fonte, Senhor, de vida, de esperança, porque eu sei que o Senhor me criou do seu amor para seguir adiante. Chama eterna. Eu sei que o Senhor me destinou a felicidade e para isso eu preciso merecer. Me transforme, Senhor. Eu quero me transformar. Cuida de nós, Pai. Cuida de cada um de nós, teus filhos. Derrame suas bênçãos em nosso lar, em nossa família. Ilumina os nossos caminhos, que possamos marchar com o Senhor dentro de nós, dia e noite. Caminhar sob a sua luz, sob o seu olhar e a sua guarda. Obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Te agradeço, Senhor, por este dia, por esta noite bendita, por todos que vieram em seu nome nos abençoar, nos assistir, toda a nossa equipe espiritual de trabalho, os nossos anjos de guarda, o nosso sincero agradecimento. E pedimos neste momento o encerramento de nossas preces, o encerramento da nossa noite de estudo, de aprendizado. Vamos fechando este trabalho, encerrando os nossos pedidos, nos desvinculando de todos os espíritos e agradecendo sempre, sempre ao Senhor Deus da vida
inteligência suprema do universo, o Senhor perfeito, todo-poderoso que nos ama. A todos que nos assistem, agradecemos, Senhor. Encerramos as nossas preces e fechamos os nossos trabalhos desta noite. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada, Pai.